Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, Tu és a nossa vida, Senhor. Toma o Teu lugar, toma a Tua direção, venha nos socorrer. Venha, Senhor Deus, falar conosco. Queremos ser um só Espírito contigo. Venha libertar a nossa alma, Senhor Jesus. Venha transformar-nos, ó Pai amado. Queremos santificar toda a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções ao Senhor. Usa o Teu Espírito no nosso Espírito, Senhor Deus, e nos convence, Pai amado, nos liberte, nos restaure. Santo é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Nós falamos, né, na ministração passada, esse aqui é o estudo, né, os vencedores e o reino milenar. Nós falamos sobre os 3 estágios, né, da salvação. Na verdade, nós estamos falando do segundo estágio. Nós falamos das 3 etapas, né, do corpo do homem. O homem é formado de 3 partes. O homem é formado de espírito, alma e corpo. E aí nós estamos falando das 3 partes sendo salvas. Nós falamos da salvação do espírito na ministração passada. E agora nós vamos falar da salvação da alma. Amém? Então, de antemão, a alma ela só existe porque o espírito foi soprado num boneco de barro. Não é verdade? Nós vimos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que o fôlego de vida, né, Neshama, palavra no hebraico ali, chama Neshama, o fôlego de vida, ou seja, o espírito do homem, ele foi soprado num boneco de barro. Então aquele fôlego criou o espírito do homem em um boneco de barro. Só que a fusão do espírito com o corpo fez com que o homem tornasse alma vivente. E a alma vivente é a psique, né, do homem, certo? Então ali no jardim, o espírito, ele governava a alma, né? Deus estava no espírito do homem que governava a alma do homem, né, que por si só o seu corpo sentia toda aquela saúde, né, das emoções bem tratadas e saradas, né, e não havia doença ali na alma do homem. O homem estava totalmente curado, então aquele corpo era totalmente saudável. Mas nós vimos que o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a alma, o fruto do conhecimento do bem e do mal, entrou uma semente de Satanás, na verdade, né, porque essa árvore representava Satanás. Ela entrou dentro da alma do homem. E a imagem do homem, né, que é mente, vontade e emoção iguais à do Senhor Jesus, elas foram corrompidas. E aí o homem passou a ter uma mente própria, né, uma mente egoísta. E aí as suas emoções foram danificadas. Logicamente, também, consequentemente, a sua vontade passou a ser torta, né, fora da vontade do Senhor. E com isso, o homem então passou a ter um espírito morto para com o Senhor, né? Pela misericórdia do Senhor, o Senhor deixou simplesmente a consciência ali, né, do homem ainda, por misericórdia. No espírito do homem ainda a consciência ali ativa. Mas o espírito ficou abafado para com o Senhor, a alma passou a ser totalmente doentia, e aí o homem passou a ter um corpo de morte, né? Nós vimos que o homem, ali logo em Gênesis, ele morria, né? Passou a ter a morte e entrou no corpo do homem. E então criou-se uma vida paralela dentro dessa alma, né? Chamado ego. E essa vida ela concorre com a mente de Deus. Então nós não conseguimos ter uma mente de Deus, nós temos a nossa própria mente. Nós andamos em paralelo com as coisas do Senhor. E aí Satanás passou a ter caminho no homem, né? E nós vimos ali que teve a descendência de Caim, que já criou uma civilização, logo em Gênesis capítulo 4, criou uma civilização toda, uma cidade, né? E tinha ali Jubal, Jabal e Tubal-Caim, que eram os 3 descendentes de Caim. Jubal foi aqueles que criaram os instrumentos musicais, por isso que vem a palavra júbilo, né? Jabal foi aqueles que criaram gado. E Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de ferro e de bronze, né? Nós vimos ali em Gênesis 4, a partir do versículo 17, falando sobre isso. Então nós vemos uma civilização criando instrumentos musicais para ter alegria, prazer, longe da presença de Deus, né? Porque nós vimos que quando Caim foi amaldiçoado, ele saiu da presença de Deus. E quando ele saiu da presença de Deus, ele criou toda uma civilização, uma cidade, né? E essa cidade, ela não tinha a presença de Deus, né? Porque eles saíram da presença de Deus. Eles foram amaldiçoados. Caim teve a sua marca, né? E então, longe da presença de Deus, o homem sente necessidade de alegria, de
provisão própria, né, de provisão e de segurança. Por isso que foi, Jubal criou os instrumentos musicais, Jabal criou gado para comer. Nós vimos que naquela época não podia comer gado, não podia comer animal, né? Somente lá em Gênesis 9 é que foi permitido para Noé, depois do dilúvio, né? Então eles estavam indo contra a palavra do Senhor ali. E sentiam insegurança, né? Então eles tinham que se armar, porque tinha muitas feras do campo, né? E entre eles mesmos eles podiam estar brigando, porque não tinha a presença do Senhor. Então criaram-se também os instrumentos cortantes. Então nós vemos que quando Adão estava no Jardim do Éden, ele tinha tudo isso, ele tinha alegria, ele tinha provisão e ele tinha segurança. Fora da presença do Senhor nós perdemos isso, né? E é o que o homem busca hoje. O homem não quer buscar o Senhor para ter isso, né? E ele busca isso de sua força do próprio braço. Então é fácil você se alegrar com qualquer melodia, né? É fácil, você tem que correr, batalhar o seu pão, né? Se fadigar e cria-se sua própria segurança, né? Então tudo isso é coisa que foi o dano que aconteceu, né? Por causa da falha da presença do Senhor. Mas quando nós temos a presença do Senhor, o Senhor cuida dessas coisas para nós. Por isso que o Senhor fala para nós não ficarmos, tomar cuidado com os cuidados dessa vida, né? O Senhor falou que Ele há de nos suprir, não é verdade? Então o Senhor, Ele é a nossa alegria, o Senhor é o nosso sustento e o Senhor é a nossa segurança. Mas aí, voltando lá em Gênesis, em contrapartida, é uma descendência que não é a descendência de Caim. Adão teve um outro filho chamado Sete, e Sete teve um outro filho chamado Enos. E diz ali no capítulo 4, versículo 26 de Gênesis, que a partir de Enos ali, a partir daí, começou a invocar o nome do Senhor, né? Nós vimos que a salvação do nosso espírito, ela começa por invocar o nome do Senhor Jesus, né? Reconhecendo Jesus como Senhor. Senhor Jesus, me socorre, dê misericórdia de mim, me perdoa, entra no meu espírito, me salva, Senhor. Reconheço que somente Tu és Senhor. Eu quero o Teu Espírito Santo no meu espírito, me liberta, me salva, né? Aí nós recebemos a salvação no espírito, porque a partir daí começou a invocar o nome do Senhor, não é verdade? Então, aí que teve Enoque, que começou a andar com Deus, né? E foi arrebatado para o Senhor o tomou. E depois teve Noé, né? Que foi a arca de Noé, verdade? Então nós vemos que Jesus, quando ele está falando em Mateus 24, ele aponta para essa época e fala assim: a vinda do Filho do Homem há de ser assim como na época de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento, até que chegou e tomou todos de surpresa. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, que naquela época havia duas linhas, aqueles que invocavam o nome do Senhor e aqueles que não invocavam o nome do Senhor, né? Nós vimos em Salmo 145, versículo 18, que diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam. Então, quando eu não tenho reverência com o nome do Senhor Jesus, quando eu não o invoco constantemente em todas as minhas atitudes, meus atos, eu não tenho direção do Senhor. Quando eu não o invoco, eu não tenho a presença do Senhor, né? E o que o Senhor Jesus está falando é que aquela época lá, ela é igual ao de hoje, né? Porque as pessoas não invocam o seu nome, não pedem a direção do Senhor, não é verdade? E o Senhor não consegue achar caminho. Então, irmãos, sua mente começa a devagar, em devaneios, né? Devanear. Você, Senhor Jesus, me socorre, toma a tua direção. Volto para o teu Espírito, Senhor Jesus. Né? Se inclina para o Espírito do Senhor, invocando o nome do Senhor Jesus. Como diz lá em 1 Coríntios 12, versículo 3, né? Versículo 3 e 4, fala que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então quando você invoca, você se inclina para o Senhor, para o Espírito. E o Senhor passa a direcionar a sua mente para o lugar certo, né? Para pensar as coisas certas. Amém? Então o Senhor Jesus está dizendo isso. Aqueles que não têm reverência, um contato com o nome dele e uma comunhão com ele, né? Não invoca ele, não tem a presença dele, vai ser tomado de surpresa, vai ficar na grande tribulação. Então, irmãos, uma vez que nós já o invocamos, recebendo ele no nosso espírito, nós agora devemos continuar o invocando para que a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, que é a nossa alma, ela seja tratada, né? Ela seja tratada.
Então nós vimos aí que a salvação da alma, ela se relaciona com a santificação. É o estágio da transformação, da santificação. Né? Nós devemos nos preocupar com esse estágio, com a nossa alma, né? Com o nosso eu, com muito temor e tremor. Nós devemos crucificar esse ego. É por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Com muito temor e tremor, porque a salvação da alma é o objetivo do Senhor. Ele quer chegar na nossa personalidade, né? Na nossa psique que foi estragada, que foi corrompida, que perdeu a imagem. Justamente foi ela que perdeu a imagem, né? Perdeu-se a mente, a vontade e as emoções do Senhor foram perdidas em nós, né? Não se encontram esse mesmo conjunto. Então nós devemos recuperar isso. Mas para o Senhor chegar na nossa alma, primeiro Ele tem que salvar o nosso espírito, né? Porque o espírito que é o órgão de comunhão com o Senhor. Então, uma vez regenerado o nosso espírito, que foi o estágio passado que nós falamos, agora nós conseguimos, por meio do espírito, permear a alma, né? O Senhor agora começa a trabalhar a alma por meio do espírito dele que está no nosso espírito. Então a nossa mente, vontade e emoção vai ser trabalhada agora. Veja que o Senhor vai falar lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Então ele estava falando assim, olha, fique atentos, porque agora a salvação do Espírito foi só o começo. Eu não cheguei no meu objetivo. Agora eu preciso trabalhar, desenvolver a salvação em você. Eu preciso transformar a sua mente, as suas vontades, as suas emoções. Porque a semente do conhecimento do bem e do mal está aí ainda. Satanás tem muito espaço. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Pedro, Mateus 16, nós vemos lá que Pedro, mesmo tendo a revelação do Pai, mesmo ele tendo reconhecido Jesus como Senhor, como Filho do Deus vivo, né? Nós vimos lá que Jesus fala com ele, olha Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai nos céus que te deu esse entendimento, né? Que me revelou a você. Mesmo assim, Satanás ainda usa a boca de Pedro, ou seja, Satanás muitas vezes ele vai achar caminho em nós, todas as vezes que nós estivermos cheios de nós mesmos, né? Porque o nosso ego prevalecer, toda vez que o nosso ego sufocar o Espírito do Senhor. Não foi assim ali? Quando Jesus começa a dizer para Pedro, olha, eu vou ter que ser entregue nas mãos dos judeus, dos religiosos lá, né, dos fariseus, eu vou morrer na cruz, eu vou me entregar, vou passar pela morte. E Pedro chega para ele e fala, que isso, Senhor? De forma nenhuma eu vou deixar isso acontecer com você, com o Senhor. Aí o Senhor Jesus chega para Pedro e fala, afasta de mim, Satanás, arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, né? E sim das coisas dos homens. Então Pedro não tinha entendimento ali do que estava acontecendo, porque Satanás estava usando a boca dele, né? Então nós devemos invocar o Senhor para ter entendimento das coisas, para que nossos olhos possam ser abertos e não ser boca de Satanás, né? Porque Satanás certamente ele pode nos usar, irmãos. Então nós devemos tomar muito cuidado quanto a isso, né? Então a nossa salvação da alma é isso, é a nossa mente, vontade e emoção totalmente dependente do Senhor, não é verdade? Então Tiago, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, ele diz o seguinte, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então nós vemos o seguinte, a salvação do Espírito ela está no passado, né? Os tempos verbais, nos versículos que nós vimos. Por quê? Porque foi o Senhor, tá vendo? Foi o Senhor Jesus que fez isso. Então nos bastou crer. Hoje basta nós crermos e aceitarmos o que Cristo fez. Isso salva o nosso espírito. Mas a salvação da alma, ela está no tempo presente. Ela é o estágio da perseverança, da santificação. Então é todo dia eu devo batalhar para que essa alma seja transformada, ou seja, salva, liberta, né? Então a salvação, a libertação, a santificação da alma, a transformação, ela é um estágio presente, né? Todo dia. Olha que vai falar lá em Tiago, capítulo 5, versículo 19. Versículo 19 a 20, né? Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma, salvará a alma da morte dele e cobrirá a multidão de pecados. Então você vê aí que está falando para crente,
né? Com pessoas que já passaram pelo primeiro estágio da salvação, que já foram regenerados no seu espírito, né? Porque ele fala, meus irmãos. Ele só pode chamar de irmãos aquelas pessoas que têm a mesma natureza que ele, ou seja, que foram regenerados no espírito, não é verdade? E meus irmãos, porque tem o mesmo pai, né? Então, somente quem é filho de Deus. Então nós sabemos que nós somos criaturas, todos nós somos criaturas de Deus. E a filiação, né, a chamado de filho de Deus, são somente aqueles que foram regenerados no seu espírito, aqueles que aceitaram de fato o Senhor Jesus, que passaram pelo primeiro estágio. Não é assim que vai dizer lá no capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 11. Veja aí, vamos falar o 11, o 12 e o 13. Veio para o que era seu, né? Está falando sobre o Senhor Jesus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então o Senhor Jesus, quando ele vê que você crê, né, o Deus Pai, quando vê que você creu no nome do Senhor Jesus, ele regenerou o seu espírito e passa a te chamar de filho de Deus. E fala que isso aí não foi nem da força do seu próprio braço, né? Mas foi da vontade de Deus que ele te deu o espírito, porque isso foi graça, porque quem fez tudo isso por você foi o Senhor Jesus, né? Não é orgulho próprio do homem nenhum, né? Então, uma salvação passada. Basta nós crermos hoje. E aqui no versículo, né, está falando, ó, se alguém pecar e fazer converter esse irmão, salvará a alma dele da morte, né? Então aqui ele está falando de que a salvação do espírito, ela não é por obras, né? Ela basta crer, mas a salvação da alma, ela envolve atitude, ela envolve a nossa participação agora, ela envolve as obras que nós estamos fazendo por meio do espírito, não é verdade? Então a salvação da alma, ela já é uma participação do homem, né? Então, deixa eu pegar minha colinha aqui. Nós vimos aí que nós precisamos trabalhar juntamente com o Senhor para que a nossa alma seja mudada, né? Transformada. Então, não querendo alongar mais aqui, irmãos, vou ler só mais alguns versículos. Deixa eu ver aqui, ó. Veja bem. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 19, diz o seguinte: é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Tá vendo? Em outras versões está assim, ó, é com perseverança que salvarei as vossas almas, né? Na vossa perseverança que ganhareis ou salvareis as vossas almas, né? Então a salvação da alma, ela é uma vida inteira, né, de perseverança, né? Pedro vai dizer assim, ó, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18 e 19, né? Ele vai dizer o seguinte: se é com dificuldade que o justo é salvo, né? Ele está se referindo à salvação da alma aí. Onde vai comparecer o ímpio e o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem, né? Está falando da nossa conduta, das nossas obras feitas por meio do Espírito, né? Então a salvação do nosso espírito, ela nos garante vida eterna, que é falado lá em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, que é o novo céus e nova terra, nova Jerusalém que desce, né, ataviada dos céus. Essa aí é a salvação eterna. Agora, a salvação da alma, a perseverança da alma, ela diz respeito ao reino, né, do Senhor, ao reino milenar, né, quando o Senhor Jesus vier reinar nessa terra, ali o reino dos 1000 anos, que é falado em Apocalipse 20, né, e que é profetizado por todos os profetas do Velho Testamento. Então a salvação da alma, ela tem respeito a isso, ou seja, galardões e castigos vão dar concernente ao tanto que a sua alma foi trabalhada pelas coisas do Espírito, se você permitiu ela ser trabalhada ou não, né, porque depende da sua perseverança agora, não é verdade? Então a salvação do Espírito é ter vida eterna, enquanto que a salvação da alma é possuir o reino. O Espírito, ele é salvo mediante o fato que Cristo levou a cruz por mim, né? E isso faz com que meu Espírito seja salvo. Mas a alma, ela é salva pelo fato de que eu tenho que levar a cruz, né?
Então o espírito ele é salvo pelo fato que Cristo dá a sua vida por mim. Mas a alma ela é salva porque eu nego a mim mesmo e decido seguir nos passos do Senhor Jesus, né? Então tem essa diferença. E aqui eu queria ler só mais um versículo agora, irmãos, que está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora seja provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Embora não tendes vistos a mais, e embora não vedes agora, credes nele e exultais com gozo inefável e cheio de glória. Porque fazendo assim, receberá o fim, né, que é o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas, né? Recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas, né? Então ele está falando que é a questão da perseverança. Se essas várias provações que nós passamos, se nós perseverarmos e aplicarmos, né, a vida do Senhor e fizermos conforme orientações da palavra do Senhor, né, e sendo guiados pelo Espírito Santo, a nossa mente, vontade e emoção vai ser trabalhada com tudo isso e vai ser santificada, vai ser transformada, vai ser resguardada, né, vai ser separada. E nós vamos ter a mente e a vontade e as emoções do próprio Senhor Jesus, ou seja, nós vamos ser conformados à mesma imagem dele, não é isso? Então nós precisamos contemplar o Senhor dia a dia, né? E exercitar o nosso espírito nas coisas espirituais, seja a palavra do Senhor, seja nos cânticos, né? Nós temos que exercitar o nosso espírito. O Senhor vai colocar várias circunstâncias na nossa vida para nos moldar, né? Para nós chegarmos nesse objetivo de sermos transformados à imagem do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, última vez aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, e aí nós terminamos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Senhor Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito. Aqui está falando do Senhor Jesus, tá, irmãos? No contexto aqui para cima você vai ver isso. O Senhor, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ora, o Senhor Jesus, né, é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então o Espírito do Senhor, ele tem que estar onde? No nosso Espírito, não é verdade? Mas se nós tocarmos nas coisas espirituais, ele vai trazer libertação, liberdade na nossa mente, nas nossas vontades, nas nossas emoções, né? Ele vai salvar a nossa alma. Mas, versículo 18, todos nós com o rosto descoberto, ou seja, contemplando o Senhor Jesus, né? Ou seja, tendo contato com a palavra do Senhor, com os cânticos espirituais, né? Refletindo a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, né? Na mesma imagem de quem? Na mesma imagem do Senhor Jesus, na mesma imagem que era para Adão ter lá no Jardim do Éden, não corrompida, né? Porque nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor, mente, vontade e emoção, uma alma refletindo o Senhor, né? A mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito do Senhor precisa nos transformar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se o Senhor permitir, nós vamos para o próximo estágio, que é a salvação do corpo. Glória a Deus.